Fala pessoal, então vamos resolver um dos problemas aqui do bcrowd. Ele é um problema bem simples, ele está como nível 6 aqui na categoria de ad hoc, mas ele é um problema muito simples mesmo, então vamos entender aqui. Aqui ele conta uma leve historinha, né, do porquê do problema, né, assim como todo problema do bcrowd ou do URI. Ele acaba dizendo que um grupo de amigos ele está jogando, né? Aqui parece uma clara alusão a Dungeons and Dragons, mas ele chama de tatus e taturanas, né? Então, aqui ele comenta a história do Tustin, né? O Tustin ele é muito criterioso e ele foi para uma loja para comprar um dado da sorte. E aqui ele explica o que seria um dado da sorte, né? Já que o Tustin ele gosta de dados antigos, né? Ou dados clássicos, né? Então, um dado clássico é um dado de 6 faces que possui todos os números de 1 a 6 e a soma de suas faces opostas é sempre 7. Ou seja, se de um lado teremos 1, automaticamente teríamos o número 6 do outro lado. Na figura abaixo é dado um exemplo do dado clássico. Sua tarefa é verificar se o dado que Tustin comprou é realmente um dado clássico. Aqui ele tinha um plano de um dado, né? Quando a gente pega o dado, a gente acaba abrindo ele. Então a gente tem aqui nas laterais, né, os números. Se vocês somarem esses dois números aqui, vocês vão ver que ele vai dar 7, né? As extremidades também dá 7, né? Você tem as extremidades não, né? A cada 2, né? Então 2 aqui, 7, né, que são os opostos, né? Então esse lado aqui ele fica do lado de cá, né? Porque a gente dobra o dado, ele fica sempre do lado oposto. Esse aqui fica na lateral, se somar dá 7, 7, 7 também, né? Isso aqui ele pode confundir um pouco porque a gente pode pensar que isso aqui está numa matriz, né? A gente pode imaginar um plano cartesiano, mas na verdade não. Então, até a forma como ele faz o input de dados, ele dá a entender isso, né? Então vamos lá para o problema, né? Quais que vão ser as entradas. A primeira linha contém um valor n, tá? Que é o número de experimentos que a gente vai testar, o número de casos de testes, né? Cada caso de teste consiste em 6 inteiros, certo? Então inteiros maiores que zero e menores que 10 elevado na quinta, representando o valor de cada face, né? Menores ou iguais, né? Representando o valor de cada face do dado. Os números serão dados em 3 linhas, que representa a planificação do dado, assim como a figura acima. Então, para cada caso de teste, seu programa deverá exibir sim, caso o teste tenha comprado um dado clássico, e não caso contrário. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é um cálculo, né? Para tentar identificar se o dado comprado ele é um dado clássico ou não. Então a gente vai fazer esse código em Go, é um código bem simples, tá? Basicamente aqui a gente acaba definindo um nosso array, tá? Eu vou trabalhar com array, não vou acabar trabalhando com slice, né? Porque eu já tenho um tamanho fixo, né? Que é o dado ele já diz, né, que ele é de 1 a 6, então ele tem 6 faces, então não vai vir um dado, por exemplo um D20, que é um tipo de dado de 20 faces ou algo do tipo, certo? Então eu já delimito aqui como sendo um array de 6 posições e um número de experimentos, né, que é o número total de experimentos que eu vou ter que rodar e identificar se esse cara ele é válido ou não. Então, primeira coisa, a primeira linha, né, que nele diz, ouvir o número de experimentos, né, a quantidade de experimentos, e depois a gente vai ouvindo, né, dado a quantidade de experimentos, ele não for menor que zero, então continue e faça, né, leio todos no caso aqui, quando o número de experimentos for maior que zero, né, enquanto ele for maior que zero, no Go não tem o while, então ele acaba sendo um for, né, esse cara aqui se comporta como um while, né, então aqui eu leio de 0 a 5, né, o número de posições aqui do meu dado. Aí que vem o pulo do gato. Vocês vão ver que vai ter um código aqui que é aqui duplicate elements in zeros. O que que acontece? Dado os próprios inputs, né, que podem vir do URI, eu posso ter dados repetidos. Né? Então, o que que acontece? Eu posso ter números de um dados repetidos. Então, um dado clássico, ele não pode ter números repetidos. Então, por exemplo, se eu recebo aqui sendo esses dados aqui 3 4 aqui 3 4 e aqui 3 4 de novo, a soma deles sempre vai dar 7, mas ele não é um dado, né? Ele acaba não se tornando um dado clássico, porque um dado clássico ele tem números inteiros de 1 a 6. Né? Não diz aqui, mas são números que não se repetem, né? Um dado ele não se repete em números, né? Então
Por isso que existe uma função aqui, e por isso que existe uma complexidade não tão grande, né? Acaba sendo um big O, porque eu tenho que varrer o meu array, né? Para encontrar dados duplicados. O próprio URI não permite eu quebrar a leitura desses elementos, né? Então eu tenho que ler todos os elementos e depois verificar se eles são duplicados ou não. Normalmente se daria para quebrar aqui no próprio input, né? Então, no momento que eu recebo um dado duplicado, eu verifico na lista existe um dado exatamente igual, eu quebro. Mas de toda forma, é varrer essa lista aqui, né? Então, o que eu faço? Primeiro, eu verifico se o valor é zero. Se o valor não é zero, então eu sigo para o próximo if, que é eu varrer esse meu array sempre uma posição posterior à posição que eu tô. Então, é sempre i mais 1. Sempre, dado o tamanho do meu array. Então, por exemplo, se ele vem aqui na posição 0, né? E aqui o próprio o próprio Go, ele tem ele acaba sempre retornando dois valores, né? Então eu tenho o index aqui, né? E eu acabo tendo o velo. Então ele sempre vai me retornar dois valores quando eu estou dentro de um array. Então aqui eu tenho o meu index, dando o meu i o valor do index. Então se for 0 aqui, ele vai ser 0. Então 0 mais 1. Então a posição 1, dado menor, né, do que o tamanho do meu array. Então acabo somando aqui o i mais mais. Então sempre eu vou estar somando esse i aqui, né? No momento que eu chego a 5, para não dar um panic, né? Ou dar um segmentation error, ele para, né? Então o último dado, se ele não é repetido, né? Eu não tenho com quem comparar o último dado. Então o último dado ele acaba não sendo comparado. E se ele for igual, né? Se os valores forem iguais, então ele vai varrendo até o final. Se os valores forem iguais, então, então, então ele vai devolver como true. Caso contrário, false, né? E aí depois, como é uma soma muito simples, né? Então eu pego sempre, lembrando que isso aqui é um array, né? Então o que acontece? Esses números aqui, eles vão ser sempre os números das extremidades. Então eu sei que esses números são os números das extremidades. Então, os opostos, né? A primeira e a última posição do meu array. Se eu somar elas e for igual a 7, então beleza, eu passei no meu primeiro critério. E o primeiro com o terceiro, né? Aqui 0, 1, 3, aqui, igual a 7, também. E o 2 com o 4 igual a 7, então sim, ele é um dado verdadeiro. Não, ele não é um dado, não é um dado clássico, né? Então, caso ele caia nos números duplicados, ele também cai no print aqui do não, né? Porque ele tem número duplicado e, uh, e daí ele acaba não se tornando um dado clássico. Vocês vão ver que aqui o exemplo que ele dá é um exemplo muito parecido com esse aqui, tá? Mas se vocês forem ver na bcrowd, vocês vão encontrar dados, por exemplo, igual a esse aqui. Esse aqui é um caso que eu tinha comentado. Por exemplo, um dado, ele não tem um zero. Mas aqui ele não seria um dado verdadeiro, porque são números de 1 a 6. Aqui eu tenho um 7. Então ele não é um dado, um valor, como eu posso dizer, não é um valor, não é um dado clássico. Então se eu somar essas duas extremidades aqui, ele vai dar 7, aqui vai dar 7, aqui vai dar 7. Mas ele não é um dado clássico, então isso aqui seria um caso de falso positivo. E aí quando você vai ver aqui o output desse cara, ele tá como não, né? Ele é 1, 2, 3. É o número 3. Então ele tá como não, como um dado não clássico. Se eu copio esse cara, né, e eu vou rodar esse meu código, vocês vão ver que o número 3 também. Opa, tem que copiar o fim da linha aqui, senão ele não funciona aqui. Ali. Então, basicamente isso, pessoal. Problema simples, uma categoria 6, uma categoria elevada, mas a solução dele é bem simples de ser resolvida. E é isso.